Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. A nossa convidada de hoje é a doutora Débora Bernardo. Ela é psicóloga e já já nós vamos conversar com ela. Mas antes, como sempre, eu quero pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho. Estamos precisando de 1000 inscritos e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E quero ouvir também a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. A doutora Débora Bernardo é psicóloga e é também pós-graduada em psicanálise, em geriatria e gerontologia. E vai conversar conosco sobre a velhice nas instituições. Vamos saber o que ela tem a dizer. Doutora Débora Bernardo, grande prazer ter a senhora aqui conosco. Obrigado por ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado por tudo. Para mim, Luiz. Eu estou muito feliz de dar essa entrevista para o seu canal. Dei uma olhadinha, achei muito interessante os papos que eu vi lá sobre terceira idade, né? É o pessoal que está na nova idade, né? Na nova melhor idade, vamos dizer assim. E é muito importante ter um canal que é informativo, né? Muitas vezes não tem nem onde pesquisar algumas coisas que o canal está contribuindo nesse sentido. Estou muito feliz de estar aqui participando. Pois é o que eu estava lhe dizendo, a gente tem muita dúvida. Então a gente transforma essa dúvida disseminando informação, não é isso? Porque o idoso não é muito reconhecido, né? Ele é meio transparente, as pessoas não dão muita importância ao idoso. Quando o idoso, no meu entender, é uma fonte de conhecimento, é uma fonte de experiência que deve ser utilizado mesmo. E a gente precisa passar tudo isso que aconteceu conosco na vida, a gente precisa passar para os outros, não é isso? É verdade, até uma coisa cultural, eu diria assim, né, Luiz? Porque as culturas orientais, elas têm mais essa atenção ao idoso, né? Procurar ouvir os conselhos, as sabedorias, né? São transmitidas, né? Essa ancestralidade que é tão importante. E para as ocidentais, isso foi acabando com o tempo, sendo um pouquinho deixado de lado, né? Hoje se acredita que se sabe mais do que o idoso, porque estudou, porque viu no Google, porque tem inteligência artificial, quando na verdade a experiência ela sempre conta bastante, né? Para a gente estar aqui, para a nossa sabedoria de uma forma geral. Pois é, a senhora veja, eu produzo esse programa, eu sou carioca, né? Vivi aí a vida inteira, hoje eu moro no Amapá. E eu produzo esse programa aqui do Amapá. E eu vejo que essa ancestralidade ela é respeitada não é só nos orientais. O índio também cultua muito a ancestralidade, até porque a cultura vem pela oralidade. O índio não tem nada escrito. Então, ele tem que passar a cultura dele pela oralidade. Ele tem que ouvir o ancião para poder continuar, para que a cultura dele sobreviva, não é isso? Sim. Os povos indígenas, né? Os povos africanos, os povos mais do Oriente Médio, né? Tem ainda essa coisa de ouvir o seu idoso, porque sabe que dali vem uma sabedoria, vem uma palavra de conforto, uma palavra, né, de repassar realmente esse conhecimento. Porque é mais difícil, né? Muito mais complicado hoje em dia, né? Não lidar com
com o jovem, ele entender, não só o idoso, não, até o trato do pai e a mãe já está mais complicado nisso, porque tá aí, né? Várias fontes de saberes, rapidamente, mãe, o que que é tal coisa? A mãe, não sei, vou pesquisar, vou ver o que é que é. Não, calma aí, vou ver no Google. Então, rapidamente procura no Google. Então, quanto mais idoso, então, vai pensar assim, não, meu avô já não sabe de nada, né? Meu avô já está muito velho, não sabe nada. Aí, Eu vamos sou do de tempo lado. das enciclopédias, né? Pois é. Inclusive, meu primeiro emprego foi vendedor de enciclopédia. Eu Que vendia maravilha. enciclopédia Barça, era uma enciclopédia que tinha. Você deve ter Isso. conhecido, né? Conheci. Minha avó adorava enciclopédias. Eu lembro, ela tinha uma estante de livros gigante na casa dela, que eu achava aquela coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada por livros, né? E eu olhava para aquela estante e ela fazia coleções e coleções de todo tipo de livro, inclusive enciclopédias. E aí, É, quando eu fui estudar psicologia, ela me deu até uma coleção de livros de psicologia que ela comprou, livros que têm aí 50 anos, acredito, de psicologia. De tanto que ela gostava de enciclopédias e coleções de livros, né? pois é, eu gosto muito de ler, né? Mas eu gosto de ler livro. Eu não gosto de ler no computador, de ler no Word, no PDF. Não, eu gosto de ler do livro. Eu gosto de sentir o livro na minha mão e sentir o cheiro do livro. O livro tem cheiro, o livro tem alma, né? É uma delícia, né? É É, uma delícia. mas a gente veio aqui para conversar sobre a vida do idoso. A senhora está já me dizendo aqui, a senhora é psicóloga, psicanalista, pós-graduada em psicanálise, não é isso? Gerontologia, geriatria Isso. e assistência social. Conta para mim o que vem a ser, o tema que a senhora escolheu, o que vem a ser o envelhecimento nas instituições. Então, Luiz, eu escolhi falar sobre esse tema, né, que para a gente trazer um pensamento, né, sobre se você está preparado para envelhecer. Como as pessoas estão se preparando para envelhecer? Porque, como a gente estava até conversando, né, sobre o envelhecimento, sobre essa troca de ideias, e aí a gente vai vendo que muita coisa mudou nesse mundo, né? Antigamente, o envelhecimento eram em grandes famílias, né? As famílias eram muito numerosas. Aí esses filhos, essas mulheres, principalmente dessas famílias, eram quem cuidava dos seus idosos. E hoje em dia, esse quadro está mudando até mesmo porque a população está optando por menos filhos, né? Então, nós estamos ficando cada vez mais com uma população mais idosa e menos numerosa. Está se invertendo a tal pirâmide que se falava antigamente, né? Onde tínhamos lá no topo da pirâmide, né? Pequenininho lá os idosos, a população idosa, e lá na base os jovens. Hoje a gente está vendo que muito rapidamente essa pirâmide está se invertendo. Para você ter uma ideia, no censo de 2010, a população idosa era de mais ou menos 20 milhões de idosos, seria mais ou menos 11% da população, né, brasileira, que eu estou falando. No censo de 2022, já se verificou mais ou menos 32 milhões de idosos, que dá mais ou menos 30% da população brasileira. E estamos aqui uma estimativa, né, para 2040 de mais ou menos 23% da população. Você vê assim, que é um grande salto, né, de quase 10% da população de 2022 para 2040, mais ou menos. E aí, o que você faz com esses idosos, né? O que vai acontecer com essas famílias que estão envelhecendo? O que essas famílias pretendem fazer com o seu próprio envelhecimento e o envelhecimento dos seus, né? Porque as pessoas, quando eles estão trabalhando por mais tempo e com menos tempo para cuidar dos seus idosos, né? Então, a grande questão é se a pessoa está se preparando realmente para o envelhecer. É por isso que eu essa questionamento sobre isso, por causa desse meu trabalho em instituição, né? Com instituição idosa, tenho visto que as pessoas não estão se preparando para o envelhecimento, nem o seu próprio envelhecimento,
e nem para o envelhecimento de seus familiares. Pois é, agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Ah, antigamente, a gente ouvia as pessoas falarem, um senhor de 45 anos, um senhor de 55 anos, né? Eu acho que foge um pouco dessa pirâmide que você falou. Porque hoje, o sujeito com 45 anos está na flor da idade, ele não é um idoso, né? Totalmente produtivo, né? Exatamente. Eu sou produtivo aos 74. Você está vendo que eu estou aqui pilotando um equipamento de última geração. Então, não são todos, mas eu me orgulho disso, porque eu me atualizei, né? Então, enfim, aquela história de aquele senhor idoso de 45 anos, 55 anos, não existe mais, essa figura não existe mais. Já passou. Verdade. Hoje a pessoa de 45 anos, eu estou mais ou menos nessa faixa, né? Entre 40 e 50 anos, é uma pessoa produtiva que ainda está procurando, está estudando, está se especializando, totalmente inserida no mercado de trabalho. E as pessoas de até mais de 60 anos estão totalmente no mercado de trabalho. Ninguém está mais em casa fazendo crochê, cuidando do jardim, cuidando dos passarinhos, não. A população está bem ativa, vamos dizer assim, né? Pois é, e você tem uma ideia, você obviamente você conhece o Dr. Walter, o Dr. Wagner, né? Ele se formou agora aos 66 anos como psicólogo. Verdade. E está palestrando, está fazendo congresso, ele está totalmente ativo, totalmente. Ele foi a primeira pessoa que eu entrevistei no programa. Há um ano atrás. E hoje é meu amigo particular, a gente muito amigo, ele me fornece sempre pessoas como a senhora para a gente discutir esses assuntos. E ele é um cara de 66 anos de idade. Ele é o vovô da turma, é como você diz, altamente produtivo. E as pessoas o respeitam profundamente como profissional. E ele agora se orgulhou todo que ele recebeu o conselho, né, a carteira do conselho. Isso prova que um cidadão de 66 anos está na plenitude. Né? Exatamente. Não é isso? E eu acho também, mas eu acho também, por outro lado, que as autoridades não dão suporte. Sabe, o poder público não dá grande suporte ao idoso. O que você acha? Existe, né, o Estatuto do Idoso, isso é uma grande guerra, né? Eu só conheço de ouvir falar. É um livreto, né? Tem na internet, você pode baixar, qualquer cidadão pode baixar na internet, no site do governo, né? O Estatuto do Idoso, e ali vem dizendo as diretrizes, né? No lidar com esse idoso, né? O que tem de direitos, o que tem de deveres, o que ele pode buscar ainda, e às vezes ele nem sabe que são pertencentes a ele, né? Hoje tem vários órgãos que são especializados em idosos, então acho muito importante o idoso ler o estatuto para ele saber o que são seus direitos e o que são seus deveres, né? Porque assim, os idosos às vezes, eu vejo que às vezes sofrem coisas que eles não fazem nem ideia que eles estão sofrendo. Diversos tipos de violência, né? Como eu sou psicóloga, eu vejo e o idoso não está percebendo que ele está sofrendo violência psicológica, né, que ele está sofrendo violência patrimonial. Na clínica mesmo, eu vejo idosos que estão sendo retirados de dentro das suas casas e sendo colocados, por exemplo, né, em instituições públicas ou privadas, né, que eu vim tratar aqui, as instituições, por conta disso, por conta de uma casinha meia água, mas que esse filho se acha tanto no direito de ter aquela casa do idoso para ele, que ele precisa, ou para morar, ou para viver, ou seja, o que queira dar para aquilo, que retira seu idoso dali e descarta, né, numa instituição, seja pública ou privada. Porque ele está necessitando mais. E aquilo ali é uma violência patrimonial, por exemplo, né? A violência psicológica que os idosos sofrem bastante, às vezes eles estão em casa, vivendo com essas famílias, né, com seus familiares, e ali dizem para eles que eles não servem para nada,
que eles não ajudam em nada, que não presta para mais nada. Isso, né, são relatos, que gritam com idosos, que pegam os seus pagamentos ali e fazem o uso que tem que fazer. Então, assim, Muitas vezes o idoso, na realidade, ele é o grande provedor, né? muitas das vezes. E ele, por uma coisa, né, emocional também, né, de fazer uma denúncia a respeito disso, por saber que pode denunciar vários tipos de violência que existem, né, ele deixa de correr atrás dos seus direitos mesmo, né, nesse sentido. Então é importante ler o estatuto. Eu sempre dou para algum idoso que eu encontro, sempre tem um ou outro, eu vou lá, ofereço, mas também falo que tem no site do governo, o Estatuto do Idoso, e é bom baixar, dar uma lidinha. É uma leitura muito rápida, é um livreto muito fininho, dá para ler tranquilamente. É. Aí, Não, eu conheço, até porque eu já entrevistei diversos advogados sobre isso também, né? Sobre sobre as peculiaridades do Estatuto do Idoso. O que eu sei, o que eu penso, é que ele não é tão divulgado quanto o Estatuto da Mulher. Sabe? Assim como você tem a Lei Maria da Penha, devia ter a Lei Mário da Penha. Porque aí eu acho. É esse apagamento, né, que a gente estava falando da Exatamente, pessoa exato, essa transparência. O idoso em casa, ele parece que é transparente. Ninguém liga para ele, né? E isso dói muito para a gente, né? É verdade. Fica, muitas vezes, o idoso está naquele cantinho ali da casa, papai está dormindo. Às vezes ele está Tem sozinho essa dentro do história. quarto, né? Não, papai está dormindo. Não tá nada, ele está acordado lá no quarto dele, mas está sozinho, vendo TV, porque ninguém senta lá para conversar, né? Para bater um papo, para ver a televisão junto com ele. Você já vou sentar aqui para ver 10 minutinhos, 20 minutinhos de televisão com você, vou ver o jogo de futebol hoje com o senhor, vou ver a novela com a senhora. É uma companhia que se faz, né? Almoçar com o seu idoso de vez em quando, e ali convidar para almoçar, para sair, para dar uma volta. Parece que virou idoso, não precisa mais de nada, não tem necessidade. Não, ainda tem suas vontades, ainda tem suas questões emocionais, tem as pessoas que ele ama, né? Que ele gostaria de estar mais próximo. E não tem, porque o idoso, né? Por ser idoso, já passou muitas coisas na vida, inclusive esses abandonos ou o luto, né? Tá viúvo, os amigos já faleceram em sua grande maioria, os familiares, né? Irmãos, pais, às vezes seus pares, né? Marido, esposa, enfim. E ele vai ficando recluso, né? Não tem quem conversa aquele assunto que ele também domina. E aí é o momento do jovem, do mais jovem, e ali aprender um pouquinho com esse idoso, e esse idoso aprender um pouquinho também. Essa Exato. troca é Eu muito digo importante. exatamente. Também dar opinião sobre diversos assuntos, né? Ele ser questionado, né? Tipo, vô, o que você acha disso, o que você acha daquilo, né? Como é que você acha que a gente deve fazer isso, aquilo, outro? Porque a gente tem essa experiência, a gente já passou por isso, né? Tem ditado antigo que a minha avó dizia que macaco velho não mete a mão na cumbuca, porque ele sabe o que tem lá dentro, os outros não sabem, mas a gente já sabe o que tem dentro da cumbuca. Então, o macaco velho é assim. Eu estimulo bastante aqui em casa esse contato, né, com os idosos. Eu tenho uma avó idosa, vai fazer 87 anos agora no meado de outubro, e eu tenho meus filhos aqui. A gente mora bem próximo da minha avó. No momento ela está passeando, está viajando, foi visitar minha tia que mora no Nordeste. Mas quando ela está aqui, né, no Rio, eu estimulo meus filhos a ir almoçar pelo menos para uma vez na semana, então eles marcam, já tem o peixe de sexta-feira, né? Eles vão toda sexta-feira almoçar com a minha avó, batem um papo com ela, contam as novidades todas para ela, do que eles estão vendo, do que eles aprenderam, mexem no celular, mostram para ela como é que faz para mexer, para ela aprender a usar direitinho, né? E ela conta as histórias da época dela, às vezes se repete contando aquela mesma história, a Bisa contou, repetiu aquela história de novo,
E às vezes são histórias muito engraçadas e às vezes são histórias que ela esqueceu que ela já tinha contado e tá tudo bem, né? E isso marca a gente muitas vezes, né? Eu Com converso com os certeza, com certeza. primos e com meus irmãos. E tem aquela história que a avó sempre fala pra gente. Ah, ela sempre fala as formas dela de falar, né? Ela tem muitos ditos popular que ela adora dizer. Minha avó, eu digo que minha avó é uma fonte de sabedoria inesgotável, né? Então tem muita coisa ali que é aprendizado, o tempo todo a gente aprende com ela o tempo todo. E ela também nos dá abertura para conversar com ela, e ela vê com a gente um monte de coisa. E essa troca é importante tanto para o jovem quanto para o idoso, né? É bom para aprender novas coisas, mas também para. É um ciclo, né? É um momento de carinho com ele, que eu acho importante. Pois é, e o que a senhora tem a me dizer sobre as relações de trabalho? Quer dizer, o idoso muitas vezes ele tem o que dá ainda e o mercado de trabalho não absorve mais ele, né? Porque e aí ele se sente muito frustrado com isso, porque a gente ainda tem muito para dar e o mercado de trabalho não absorve. Eu acho que E isso é uma negação total, não acha não? É. E é aquilo que a gente estava falando ali no iníciozinho, né? A população cada vez está envelhecendo mais, né? A pirâmide está se invertendo. E o mercado não está absorvendo isso, não está ainda entendendo e está, assim, vamos dizer, exigindo mais do jovem, né? Mais informação, mais formação. É muito difícil hoje um emprego que seja só de nível fundamental. Exigem, no mínimo, um ensino médio. E o jovem ainda não, às vezes, nem tem isso, né? E quiçá a faculdade. Então, o jovem já tem que entrar no mercado de trabalho até formado. E o idoso, que às vezes tem ali uma grande experiência, não está sendo absorvido nisso. Então, o mercado também ele precisa se adequar a essa nova realidade, né? Eu acredito que ainda não se observou, né? Que estamos envelhecendo, o mundo inteiro está envelhecendo. Por isso, aquilo que eu falei, né? O que você está fazendo, como é que você está se preparando para envelhecer? E parece que muitas pessoas, inclusive, como o senhor colocou no mercado de trabalho, o envelhecimento está acontecendo, né? E como é que a gente deve se preparar para envelhecer? Então, num todo, a gente tem que entender que o corpo envelhece, porque parece que as pessoas vivem o dia de hoje sem pensar no amanhã, né? Tem que cuidar da mente, tem que cuidar do corpo e tem que cuidar das suas relações sociais, né? É, hoje a gente vê uma população envelhecida muitas vezes que não está cuidando, como exemplo, do corpo, né? Não está observando que está envelhecendo e ficando mais tempo no mundo, né? Como você falou, não tem mais esse idosinho de 45 anos, isso são pessoas ainda ativas, e em contrapartida não está cuidando do corpo, não faz um exercício físico, não vai a médico regularmente, não toma as medicações que precisa, muitas vezes, né? Deixa passar isso, então não está cuidando desse corpo. E esse corpo ele vai envelhecer e as doenças, né, vêm também juntamente com isso. E aí o que acontece, né? A respeito de mente também, né? Tem as questões de depressão, tem os lutos, tem essas coisas todas que estão acontecendo. E aí, quando o idoso, por exemplo, está em casa com a família, né? E está envelhecendo, já não consegue mais se movimentar da mesma forma, aquela mobilidade já está um pouquinho restrita, a mente já está fugindo um pouquinho mais também, né? Tem que aparentar os primeiros estados de algum tipo de retardo mental, uma demência, uma Alzheimer. E aí aquela família que tem aquele idoso ali em casa, ele não sabe como lidar com isso, não é? Então, pensar no envelhecimento é pensar que isso vai acontecer com você, né? O envelhecimento ele vai acontecer com você, jovem, e está acontecendo com o seu idoso. E é isso que eu penso sobre as instituições, né? Como é que os idosos chegam nas instituições para gente. Eu tenho uma experiência em 2 anos em uma instituição pública
da assistência social aqui do Rio de Janeiro. E ali chegava uma população idosa, em instituição pública, vamos dizer assim, né? Ela chegava por algumas vias, sabe? Devido a essa questão do envelhecimento e não foi cuidada, nem por ele ou não cuidada pela família, né? Então, ele vem muitas vezes de vias pelos hospitais. Muitas vezes o idoso ele fica muito tempo em questão de internação por uma queda que sofreu dentro de casa, ou alguma doença que demorou muito para se curar, fica naquele hospital e a família acaba abandonando o idoso naquele hospital, né? Meses, meses. Eu tenho relatos assim, de idosos que chegaram, estavam há meses abandonando o hospital até que a Secretaria de Saúde faz o contato com a Secretaria de Assistência Social, fazem os necessários nesse sentido, e esse idoso ele é transferido para a assistência social, para alguma instituição da assistência social, que no caso da gente lá era o RS, que a gente chama, né? Unidade de Reinserção Social, que são as de idosos. Então, por exemplo, como eu falei, nos hospitais, muitas vezes esses idosos também vêm da população de rua envelhece, né? E está ali nas ruas, chegou após os 60 anos, que faz com que não pode mais estar nas ruas, né? Questões públicas mesmo, né? Ele precisa ter os seus direitos preservados, está lá no Estatuto do Idoso, que não pode essa população estar ali nas ruas, então eles vão para nossas instituições também. Muitos acontecem lá na nossa instituições também, porque teve algum tipo de violação de direito, então o Ministério Público tem nesse sentido, questões de saúde, até mesmo dentro de casa. Te dando um exemplo assim, o idoso ele está em casa, ele tem a casa dele, mas ele está totalmente abandonado pela família dele. Então ali ele começa uma questão até mesmo de transtorno mental, né? Uma questão de sofrimento que aquele idoso está passando por não ter nada. Então ele tem coisas, ele começa a acumular e se incomoda a vizinhança, né? Aquele acúmulo de coisas, então também existe nesse sentido, ou aquilo ali fica uma área insalubre, né? E aí também existe a denúncia de enfim, estou te dando um panorama dos idosos que chegam elas via para estar em entidades públicas. Pois é, e tem aqueles também que cuidam de animais, né? Parece não só de coisas, mas que acumulam animais. É pior ainda. Eu acho né, que as zoonoses perturbam a saúde do idoso muito, né? Sim, sim. E precisa ter uma intervenção nisso, né? O idoso ele já se vê sozinho, então às vezes ele vai buscar formas, né, de ter os seus acompanhamentos, né? Então esses animais são os afetos, né? Ali que eles depositam os afetos e acabam criando animais, né? Muitos gatos, muitos cães, e isso acaba incomodando a vizinhança, né? A gente até entende isso por causa do mau cheiro, né? Os latidos dos cães, por exemplo, a má alimentação. Então aí é uma força-tarefa, né, nesse sentido, né? Tem a questão assim com animais, a gente tem que solicitar os órgãos, né, de proteção aos animais que verifiquem isso, e para poder dar uma qualidade de vida para esse idoso no local que seja ocupado e para esses animais também. Então vem dessa forma, né? E é uma população, vamos dizer, que vai para as unidades públicas, né? Dos abrigos de idosos, albergues de idosos, enfim, de acordo com a necessidade que se tem ali, ele é esse perfil de população de baixa renda, né? Ou renda alguma, ou que teve algum tipo de violação de direitos, já passou por algum tipo de violência, ou estejam passando por essas questões de transtornos mentais. A questão de transtorno mental, eu acredito que hoje em dia seja um dos maiores impactos dos idosos estarem
em instituições, sejam públicas ou privadas. A população está sabendo lidar, né, com esse envelhecimento da mente também, né? Os idosos que estão em estado de demência, os idosos que estão em depressão profunda, os idosos que estão com Alzheimer. A população ainda não entendeu como tratar. Tem forma de tratar em casa, mas também demanda tempo, demanda dedicação, demanda carinho, demanda afetos que às vezes essas famílias não conseguem ter feito. E muita paciência, né? Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência, sim, né? Mas esses idosos não tiveram paciência quando eles eram Pois jovens, né? exatamente. Não, e existe no código do idoso, é lei que os descendentes cuidem dos ancestrais. Eles são obrigados a cuidar. Isso é lei. E é difícil colocar isso na cabeça dessas famílias, né? Para você ter ideia, na instituição que eu trabalhava, era raras as visitas aos idosos, né? Os idosos tinham família, É o abandono, né? já tem um lugar para ir. Ligavam para a instituição, vamos dizer, uma vez no mês, ligavam para a instituição. Como é que tá papai? Como é que tá mamãe? Aí a gente dizia, tá aqui, tá bem, aguardando sua visita. Esse mês eu não posso. Quando eu puder, eu vou aí. Assim que eu puder. Se der, eu vou aí. E o idoso ficava ali meses e meses sem um contato com esse familiar, pedindo, né? Faz contato com a minha família? Faz, a gente fazia contato com a família. Mas Não, ainda grande... tem aqueles que dizem, né? Que eu vou em casa buscar roupa e volto. E não volta. Não volta, não volta, não. Né? Pode deixar que semana que vem eu tô aí. E não aparece nunca mais, né? Não aparece, não aparece. Isso é uma falta de respeito brutal. Isso, sabe, isso devia ser proibido, isso devia dar cadeia. Pois né? Tem muitos processos rolando a respeito disso, né? A assistência social, ela observa essas situações acontecendo, e quando se trata de idoso, o Ministério Público está sempre em cima, né? E se notificam, sim, essas famílias, mas é até chegar nas últimas instâncias, né? Até que eles sejam realmente sofram algum tipo de processo, é para poder se movimentar para saber o que faz com o papai e a mamãe que foram deixados ali, né? Mas, assim, existe também na instituição pública, né, que eu tenho, foi a que eu participei, existe um perfil, né, de pessoas que estavam ali. Então, é essa situação que eu falei, as pessoas que têm poucos recursos, se tratando de homens e mulheres. O perfil de mulheres eram geralmente mulheres que não tiveram filhos, não constituíram família alguma, solteiras, passaram por algum tipo de vulnerabilidade e violências familiares, né? Filho batendo, genro batendo, o marido da filha, né? Que também faz esse tipo de violência com as idosas. Os transtornos que eu falei, tanto de acumulação quanto transtornos mentais, e a fragilidade da saúde física. Quando a gente fala de homens, o perfil geralmente são de homens que abandonaram suas famílias, né? Muito dificilmente são o perfil de homens que não constituíram família. Tem também? Tem. Existe também. Mas são mais homens que abandonaram suas famílias ou que têm algum tipo de transtorno, né? Ou dependência de álcool, algum tipo de substância, né? E essa fragilidade também da saúde. Então, assim, as mulheres, elas normalmente são mulheres solteiras, enquanto os homens são homens que abandonaram. E aí a gente tem que pensar também, né, nessa contrapartida, né? Que não constituiu família, não fez vínculos, não fez laços com sobrinhos, com familiares, né? Já que não tiveram filhos. Quem é que vai cuidar dessa tia que ficou idosa? Se ela também não constituiu laços com essa família. Esse homem que abandonou a família lá não sei quantos anos e foi viver a vida dele, foi trabalhar, foi usar álcool, foi usar qualquer tipo de droga e abandonou
essa família, quais são os vínculos, né? E ele está falando realmente dessa fragilização dos vínculos familiares, que acontece muitas vezes, né? E aí esse idoso fica ali também, sozinho, nesse espaço, e a gente também chama essas famílias para conversar e ouvem também essas histórias, né? Olha, não teve vínculo, titia nunca gostou de ninguém, falava mal da família toda, não queria saber de ninguém, falava que queria viver a vida dela e acabou. Aí vem o outro falando, papai lá abandonou a gente quando a gente éramos muito pequenos e nunca mais procurou e agora ele está necessitando. Então a gente entende também essa coisa. Ele tenta fazer tentar essas tentativas de que essas famílias consigam novamente, dali para frente, criar um novo laço, entendendo as necessidades daquele idoso, né? E o que essas famílias podem fazer nesse sentido. Então é difícil, é uma luta muito grande, né? Para que as famílias entendam, para que as pessoas entendam o que está com o envelhecimento, né? O envelhecer ele precisa ser com responsabilidade, né? Tanto para a família quanto para essa pessoa que está envelhecendo. Porque as consequências elas vêm, né? No final das coisas, né? Doutora, eu lhe agradeço profundamente essa luz que a senhora jogou sobre nós e eu queria deixar a nossa câmera aberta para suas considerações. Suas considerações finais, o que a senhora tem a nos dizer, quais são as mensagens que a senhora, ou dicas que a senhora queira dar. Por favor, fique à vontade, a câmera é sua. Obrigada, Luiz. Eu só tenho a agradecer mesmo por esse convite. Fiquei muito feliz, nem vi o tempo passar, né? Na nossa conversa. Eu espero que tenha sido muito produtiva, né? Que as pessoas, isso se lance uma luz a respeito do envelhecimento, né? Do envelhecer de uma forma saudável e responsável, né? Porque lá no fim, né? A gente aqui que vai arcar com essas consequências, né? Seja um envelhecimento que seja responsável, tanto das formas afetivas, com o seu corpo, com a sua mente, e que, né, a gente procure dessa forma ser o mais feliz possível e estar todo mundo bem nesse mundo, que eu acho que é o mais importante, tá? Eu vou deixar também a câmera aberta para, se a senhora quiser, dar suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato, enfim, que a senhora possa divulgar o seu trabalho. Ok. O meu Instagram é Débora Bernardo Psi. Ali tem algumas dicas que eu dou sobre algumas coisas a respeito de saúde mental. E tem link também para entrar em contato comigo, caso queira, né? Fazer atendimento psicológico, eu faço atendimento online para o Brasil inteiro. Tá bom? Então é um convite aberto aí a todos que desejarem cuidar da sua saúde mental. Doutora, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, eu lhe agradeço profundamente esse bate-papo nosso hoje. Foi muito proveitoso. E eu quero dizer à senhora que a senhora já tem cadeira cativa aqui conosco. E se você tiver algum tema que você queira explicar, divulgar, ou, enfim, Luiz, faz uma entrevista de novo comigo, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Esse assunto aqui está em moda e eu quero falar sobre isso, porque a gente precisa jogar luz nisso aqui. Então, por favor, entre em contato. E se a senhora tiver outra pessoa também que queira que a senhora possa indicar para que também possa nos dar alguma explicação sobre a terceira idade, por favor, nos ajude, porque o nosso espaço está aberto para quem precisar. Tá? Mais uma vez eu lhe agradeço e até uma próxima vez, se Deus quiser. Até, Luiz. Tchau, tchau. Viram? Envelhecer é muito difícil. E o idoso precisa da ajuda dos mais novos. Nós precisamos que vocês nos ajudem. Por favor, vamos cuidar dos nossos idosos. E até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.